Olá, meus queridos. Estamos aqui juntos mais uma vez, de forma virtual, para mais um Evangelho do Mensageiros da Luz, nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Vamos iniciar nossos trabalhos, mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos tem dado, pela nossa saúde, por nossas vitórias, por nossos desafios, por tudo que temos em cada momento da nossa vida terrena. E, sobretudo, neste momento de pandemia, vamos agradecer. Agradecer não somente pelas dificuldades que se apresentaram à nossa vida, que serviram como degraus para a nossa evolução, mas vamos agradecer a ciência, a determinação daqueles que lutam para salvar a humanidade. Podemos ter certeza de que junto de cada cientista, cada médico, cada profissional de saúde envolvido no tratamento dos doentes, na busca da cura, na busca da vacina, tem um mentor, tem um benfeitor da espiritualidade ali, presente, trabalhando, intuindo. Ou seja, a espiritualidade se faz presente neste momento de crise porque passa o nosso mundo. Eles nunca nos desamparam. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, nunca nos deixaram sozinhos. E não ia ser nesse momento. Se hoje nós temos vacinas aí sendo aplicadas, uma nova esperança de salvar mais e mais vidas, vamos lembrar que a espiritualidade está trabalhando para nosso bem. Vamos pedir com vibrações de amor e de luz por todos aqueles que ainda sofrem, doentes pela pandemia, que sofrem a perda de seus entes queridos, por aqueles que sofrem as suas perdas financeiras, que de certa forma criaram crises grandes em suas vidas, para que tenham esperança, para que lembrem que há alguém muito maior sobre nós, olhando por cada um de seus filhos. E nessa sintonia de amor e de paz, entoamos a oração que o próprio Mestre nos deixou para iniciar nossos trabalhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos agora à nossa lição de hoje, que talvez tenha uma correlação com o que a gente está passando. Mais pra frente a gente vai entender. É tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 95, e tem por título O Amigo Oculto. É um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Esse versículo é tirado desse capítulo maravilhoso, que Lucas nos descreve, que passa logo após a ressurreição do Mestre. Tem por título aqui na Bíblia, Os Discípulos de Emaús. Eu vou ler para vocês, que é muito importante, para a gente poder entender a explicação da Emmanuel também. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que corresponde hoje a mais ou menos 12 quilômetros, a medida da época, Uma cidadezinha perto de Jerusalém, Então, 12 estádios. Iam falando um com o outro tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que já está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus então lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que vos anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e serviu-o. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Então, vejam bem, eles reconheceram Jesus somente no momento que ele partiu o pão, abençoou e lhes disse, como ele tinha feito na Santa Ceia, na última ceia. Ele estava falando a eles das Escrituras, como ele falava antes da sua crucificação. E eles não tinham se apercebido. Eles demoraram, como ele disse, para crer nas profecias, para crer no que tinha sido prometido. Eles ainda esperavam, está bem claro ali, aquele Messias que viria com um exército poderoso para libertar Israel, para fazer engrandecer de novo aquele povo. Mas não era bem isso, Mas mesmo os discípulos ainda tinham isso em mente, ainda acreditavam dessa forma. Vamos ver o que nos diz nosso querido Emmanuel. Os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia, a dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Depois de tudo o que eles viveram com o Mestre Jesus naqueles 3 anos de pregação, de estudo, de orientação, eles ainda estavam atormentados, angustiados. Parece que não acreditavam ainda nas palavras do Mestre. Ele morreu na cruz, ressuscitou. Eles ainda não tinham certeza disso, claro, mas estavam tristes, de uma tristeza profunda, amargurados, negando a si mesmos o que tinha acontecido e o que poderia vir no futuro, como o Mestre tinha pregado a eles. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Se Jesus aparecesse para a gente hoje, como vocês acham que ele viria? Sentado num cavalo branco na frente de um exército? Cheio de luz, de glória? Ou talvez aparecesse como um mendigo, querendo um pouco de atenção, nos falando até mesmo palavras de amor? Como seria? O que eles passaram? Jesus se apresentou a eles como um mísero peregrino, um caminhante na estrada, apenas mais um, ali no mundo. Vamos lembrar de Francisco de Assis.
como Jesus apareceu para Francisco de Assis, fazendo enxergar uma nova vida, fazendo-o transformar seu pensamento e se tornar o que ele se tornou depois, na figura de um mendigo leproso, que se aproximou daquele jovem de Assis, rico, poderoso, de forma sincera, humilde, e lhe tocou profundamente o coração. Porque Francisco de Assis enxergou naquele desconhecido o Mestre amado, sem que ele percebesse. No seu íntimo, no seu espírito, ele já sabia quem era. Porque ele já estava com os olhos abertos pela espiritualidade, de certa forma. É isso que falta muitas vezes a nós. Enxergarmos Jesus em cada um de nossos irmãos. Eles estavam amargurados, os discípulos, né? Em dúvida, sem saber para onde ir. E agora o que será de nós? Ele aparece aquele desconhecido lhe falando coisas belas, coisas sábias. Eles ficam assim, inebriados. Nossa, quanta sabedoria, que bem-estar que está nos dando, sem se aperceber de quem falava com eles era o próprio Mestre. De onde viriam aquelas palavras tão belas? Somente ao termo da viagem, e se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o Mestre. Ele precisou repetir o ato simbólico da última ceia, de partir o pão, para que eles se tocassem. Eu já vi essa cena. É ele, puxa, é ele. Quantas vezes nós nos deparamos com Jesus no nosso dia a dia? Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas totalmente despojadas de vaidades, de ambições, de valores materiais, e não lhes damos a importância que eles merecem? Quantas vezes a sociedade passa por cima como um trator destruidor, né? Desses mais necessitados, desses mais humildes, sem se aperceber que ali, em cada um deles, pode estar o Mestre Jesus, disfarçado de mendigo. Tivemos agora, recentemente, na cidade de São Paulo, um fato tenebroso, muito triste. A prefeitura colocou pedras pontiagudas, cimentadas embaixo dos viadutos, para que os moradores de rua não fizessem ali sua cama, não passassem ali a noite, cobertos pelo viaduto. Os poderosos que isso fizeram têm suas casas, seu conforto, né? Sua comida, suas roupas, tudo de bom e do melhor. Tem o reconhecimento da sociedade. E aqueles humildes, que muitas vezes nós paramos no semáforo e olhamos para ele, tá pedindo dinheiro, é para tomar pinga. Que seja. Se essa é a única alegria que ele tem, que lhe dá um conforto momentâneo, muitos falarão, mas tem um obsessor junto dele lá que está querendo beber junto. Tá bom. Agora, o Mestre Jesus falaria isso? Ou ele abraçaria aquele coitado? Traria para junto de seu coração, sem julgá-lo, sem condená-lo? Vocês acham que os benfeitores aprovariam colocar um monte de pedras pontiagudas ou taxas de metal para não deixar esses infelizes que já perderam tudo na vida não poderem dormir ao relento, embaixo de um viaduto, se protegendo da chuva e do frio? E a sociedade condenando? São meros desgraçados que vão nos roubar no semáforo, que vão fazer sujeira ali. Vão fazer sujeira no viaduto? Alguém empresta o banheiro da sua casa para eles usarem? Alguém se preocupa em vesti-los, em alimentá-los, lhe dar emprego, trabalho? Eles não são meramente vagabundos. Graças a Deus que nós temos ainda emissários de luz, como um padre lá, que foi com uma marreta, já na sua idade avançada, quebrar aquelas pedras, num momento de protesto, de revolta, mas que sirva de exemplo. Voltando aqui no texto do Emmanuel, ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias.
atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Todos nós somos aprendizes. Somos aprendizes do Evangelho. Nós estamos nesse mundo por uma dádiva, por uma bondade do Pai Maior, que nos deu a chance de aqui voltar para aprender mais um pouco, para nos melhorar, nos aprimorar e evoluir. A gente sabe na doutrina espírita que ninguém retrocede, mas não podemos também ficar estagnados. Nossa missão é crescer. Nossa missão é acompanhada de fé. Mas nós devemos colocar esta fé em prática. Jesus veio e nos ensinou um monte de coisa boa. Nos deu lições de vida, de moral e de amor. Custa a gente lembrar disso. Nós, como eles dizem aqui, não entendem o ambiente divino da cruz. A simbologia da cruz. Jesus morreu lá de braços abertos. De braços abertos. Abraçando a humanidade que o matava. Abraçando a humanidade que o desprezava. Para mostrar que o amor e o perdão são incondicionais por parte do Pai. Se nós queremos segui-lo, nós devemos realmente segui-lo. Seguir o seu modelo, o seu exemplo. Sempre há um desconhecido que vai cruzar nosso caminho. Não diga apenas um mendigo, um pedinte, mas qualquer pessoa. Muitas vezes são mendigos emocionais, são pedintes psicológicos que precisam de um ombro, que precisam de um ouvido, que precisam de um apoio. É muito fácil nós apontarmos, julgarmos e desprezarmos. Quando o nosso irmão, a nossa irmã, precisa apenas de um sorriso, de um olhar sincero, amoroso, de um auxílio que nós somos, sim, capazes de dar. Quando a gente trabalha para o nosso irmão, é para a gente que a gente está fazendo o bem, é para nós mesmos. Quando a gente propicia felicidade e alívio a alguém, é a nós mesmos que nós estamos fazendo. São necessitados? Nós somos muito mais. Nós somos os maiores necessitados. Cada um de nós tem suas agruras, suas tristezas, seus desafios. Cada um de nós não é todo poderoso, senão seríamos Deus. A gente está aqui nesse mundo de forma igual. Todos tivemos uma chance, estamos no mesmo patamar. Cada um tem que fazer por si. E, se possível, fazer um pouco pelo outro também. Jesus fez pela humanidade. Seus discípulos, depois que acordaram desses eventos todos que tiveram, também foram trabalhar em prol da humanidade, dos necessitados. E lembre-se, quando eu digo necessitados, não são apenas aqueles que nós vimos miseráveis embaixo da ponte, nas esquinas, nas ruas. Não são só esses. Quando eu digo necessitados, são de todos os matizes, de todos os cantos da sociedade. Às vezes, até aquele mais abastado, que parece que mora num paraíso, é um dos maiores necessitados. O que se passa dentro da sua cabeça, da sua mente? O que se passa no seu coração? O que é a felicidade? Onde está a perfeita alegria? Como perguntou Francisco de Assis. Aliás, tem uma passagem muito interessante no livro Fioretti, que é um livro
italiano que conta a história de Francisco de Assis, em vários capítulos, muito lindo, muito bom de ler. E numa estrada de Assis para Perúdia, ele conversando com o Frei Leone, seu grande amigo, como os dois discípulos de Emaús, só que de uma forma já mais evoluída, Francisco lhe pergunta onde está a perfeita alegria. Ele deixou bem claro que a perfeita alegria está em amar, amar o próximo. Que assim nós também teremos a nossa felicidade. Continuando, Emmanuel. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Jesus disse certa vez para os seus discípulos: nenhuma das minhas ovelhas se perderá, todas serão salvas. Isso vale para todos, todos. Nenhum será deixado pelo caminho. Ele deixou bem claro que o objetivo do Pai é nos ver sempre felizes. Sempre. Um dia nós chegaremos à luz eterna. Talvez nosso caminho seja longo, mais longo para uns que para outros, claro, né? Depende do grau evolutivo de cada um. Mas nós temos uma certeza. Ele nos quer lá, perto dele. Independente de classe social, raça, cor, opção, o que for. Todos nós somos filhos de Deus. Nós não podemos rezar o Pai Nosso se não acreditarmos nisso. Primeiro que a gente fala Pai Nosso, porque é Pai de todos nós, que estás no céu, está acima de todos nós. Né? Quando ele diz, seja feita a vossa vontade, Pai, a vontade dele, não a nossa. E nós que perdoemos os que nos devem, assim como nós pedimos o perdão também. A gente só pode pedir o que a gente dá. A gente só pode pedir ao Pai o que a gente está dando para o nosso irmão. Amar ao próximo sem medida. Vamos agora chegar onde eu tinha comentado no comecinho da nossa explanação, que tinha a ver com a estrada de Emaús. Nós estamos numa estrada de Emaús neste momento, gente. A gente está caminhando lado a lado, todos, e conversando, debatendo. Ai, que coisa, essa crise está matando todos nós, literalmente, né? Essa pandemia veio para mudar o mundo, criou muitas dificuldades. Daí se aproxima alguém e nos diz, tenha esperança, tudo tem um porquê, tudo vai melhorar, tenha fé em Deus. O que lhes parece isso? Vamos lembrar dos dois discípulos lá, andando na estrada de Emaús, e o mestre chega do seu lado e começa a lhe falar coisas bonitas. Começa a lhe falar sobre esperança. Então, nós todos estamos na estrada de Emaús. Vamos abrir nossos olhos e enxergar, de fato, o Mestre Jesus ao nosso lado. Porque Ele está. Se não está naquela forma física que nós acostumamos a ver nos quadros, nos filmes, Ele pode estar na forma daquele irmão necessitado. Como eu já falei, embaixo da ponte, nos semáforos, nas prisões, nos hospitais, trabalhando para salvar vidas. Naquele irmão difícil que convive com a gente. Vamos enxergar o Mestre Jesus em cada um deles. Porque cada um desses que passa pelo nosso caminho, que caminha ao nosso lado, tem algo de bom a nos dar. Que seja uma prova difícil, mas é para o nosso crescimento. É um convite a gente trabalhar.
está caminhando ao nosso lado, de alguma forma. Vamos acreditar nisso e continuar a nossa estrada, porque a gente vai chegar lá na frente, onde todos estarão em harmonia um dia. Não haverá mais divergências, disputas, rivalidades sem nexo. Todos trabalharão juntos para o bem, em direção à luz. E que assim seja. Fica aí a reflexão. Nós somos muito pequenos, perto da grandiosidade de Jesus e de Deus nosso Pai. Temos muito que aprender e que crescer para chegar minimamente aos pés dele. Muito, muito e muito. Me despeço aqui, agradeço a paciência de todos, lhes desejo muita paz, muito amor e muita luz com as bênçãos do Pai. Obrigado.